Mateus 25, versículo 14. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 2, e a outro... A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro... Espera aí, perdi aqui. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-lhe, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Você pode sentar só um instantezinho? Nós meditarmos aqui na palavra. Baixe só um pouquinho. Glória a Deus, tá bom? Irmãos, eu tenho aqui Deus ministrou muito ao meu coração nesse texto, e eu tenho aqui um turbilhão de informação para passar nesse curto espaço de tempo. Quero sintetizar o máximo aqui possível, e eu quero pedir que você fique comigo na mensagem. Amém? Quem está comigo aí diz amém. Primeiro, nesse versículo 14, onde inicia aqui a leitura, o texto vai dizer que um homem, né, ele vai para uma terra distante, e a Bíblia diz que ele pega os seus bens, o seu dinheiro, e ele chama 3 dos seus servos, e ele entrega a estes, né, cada uma quantia em talentos, né, para cada um deles. Então, nesse primeiro texto, a Bíblia diz que ele se afasta, ele vai para uma terra distante. Nesse primeiro versículo aqui, eu aprendo aqui algumas coisas. Primeiro, nada do que eu tenho é meu. Amém? Nada do que eu tenho é meu. O texto vai dizer que o seu senhor pega os seus bens e lhe confia, entrega a ele. E aí, se todos os homens, se nós compreendêssemos com perfeição, com exatidão, essa questão de que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, não é meu, não tem origem em mim, mas tem origem em Deus. Jó, quando ele vai perder tudo, ele vai surpreender os céus e a terra, dizendo: eu nu saí do ventre da minha mãe, e eu nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou,
louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer o quê? O entendimento de Jó é o quê? Que ele não tinha nada quando ele nasceu, e ele também, tudo aquilo que ele tem quando ele morrer, não é dele. E a Bíblia vai dizer que quando Jó perde tudo, essa é a declaração que Jó vai dar. Ele vai dizer que ele não tinha nada quando ele veio para cá. E eu não sei você, de repente você fala, pastor, quando eu nasci, o meu pai já era rico, já tinha casa, já tinha carro, já tinha dinheiro, então eu nasci com muitas coisas. Não, nós não temos nada, porque tudo que nós temos não tem origem em nós, tem origem em Deus. O início de tudo vem dele, e se nós entendêssemos isso, facilitaria muito a nossa relação com Deus. Qual é o motivo que a gente se ensoberbece tanto às vezes? Que a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente acha que porque eu sou melhor do que aquele que não tem, porque eu sou alguma coisa, eu tenho alguma posição, a gente vai se ensoberbecendo, porque a gente olha e parece que aquilo que temos, que aquilo que somos tem origem em nós, quando na verdade tudo que existe, a Bíblia vai dizer, o escritor do livro de Atos, ele vai dizer no capítulo 17, porque nele vivemos e nele nos movemos e nele existimos. Ou seja, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele. E Davi, quando ele vai oferecer uma oferta a Deus, ele vai dizer em 1 Crônicas 29, 14, ele vai dizer, como eu poderia dar alguma coisa para o Senhor? Como eu poderia ofertar alguma coisa a ti, Senhor? Porque tudo vem de ti, nós te damos daquilo que vem das tuas mãos para nós. Então, o entendimento que nós precisamos ter é que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, não nasceu em mim, não nasceu na minha própria capacidade, mas nasceu em Deus. Porque Jesus, ele vai dizer, João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque a nossa relação com Deus, às vezes é aquela relação do filho pródigo. Nós queremos independência, nós queremos pedir logo para Deus a nossa independência, porque nós achamos que agora nós temos o direito, e aí às vezes nós saímos da presença de Deus. E se você observar todos esses homens, eles não tinham nada, Deus vai entregar, o Senhor vai entregar para eles, né? Esses homens não tinham talentos, Deus entrega. Então, se tiver porquê, se Deus olhar para mim e para você, e Ele vê em nós essa capacidade, Ele vai colocar também na minha mão, na sua mão, talentos, para que nós possamos multiplicá-los. E eu vou falar sobre isso mais tarde aqui. Então, primeira coisa, nós precisamos entender, tudo o que eu tenho vem de Deus, nada é meu, é emprestado. O carro que você anda foi Deus que te deu, a casa que você mora foi Deus que te deu, a família que você tem foi Deus que te deu, tudo que você tem foi Deus que te deu, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Então, segunda coisa que eu quero ver com você, é que você quer conhecer alguém, você dá a essa pessoa talentos. Você quer conhecer o que há no interior de uma pessoa, você dá a ela talentos. Talentos aqui você pode traduzir para poder, para dinheiro, para status, enfim, você pode traduzir isso aí para bens. E se você quiser conhecer realmente uma pessoa, você dá a ela talentos, poder, riqueza, dinheiro, bens, fama. E há pessoas que dizem que o dinheiro corrompe as pessoas. Mas eu já ouvi isso e eu acredito também nessa colocação que diz que o dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro revela quem você já é. Porque, irmãos, muitas pessoas, eles não estão vivendo pecados, certos pecados, porque eles não têm condição de financiar aquilo. Vou te usar um exemplo. Para uma pessoa ir num centro de prostituição, ele precisa pagar. Sim ou não? Tem que pagar. Ele vai lá, ele vai pagar por aquele programa. Vou falar aqui em enigmas porque tem criança, né?
Vai pagar. Então tem gente que ele fala assim, ó, tá vendo fulano? Prostituto. Mas ele também não está lá porque ele não tem como financiar o pecado dele. Porque se ele tiver como financiar também, ele está lá. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente critica elas no pecado delas e talvez certas pessoas ou muitas pessoas também não estão lá. Por quê? Porque não tem condição de financiar aquele pecado. E se você for observar, o pecado é algo tão sagaz, tão maligno, que a gente tem que pagar para sofrer, pagar para pecar. Porque a Bíblia vai dizer, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, se você quiser pecar, você vai ter que pagar um preço por esse pecado. Nunca esqueça, meu irmão, que cada pecado que nós cometemos, há um preço a pagar por eles. Cada pecado que às vezes nós vamos nos doando a ele, vamos buscando ele para a nossa vida, há um preço que você vai pagar por aquilo. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado exige uma recompensa, o pecado exige um salário, exige de mim e de você. Quando nós quisermos fazer isso, nós precisamos lembrar disso. Poxa, a vida eterna é de graça, Deus tem vida para me dar e vida em abundância, enquanto quando eu quero pecar, até para pecar eu preciso pagar. E aí é onde você percebe que muitas pessoas, quando elas não têm nada, quando elas estão sem condição, por exemplo, uma pessoa que não tem R$1 no bolso, de repente ele tem um vício de beber, mas ele não pode comprar, ele não pode pagar. Então ele de repente não está bebendo, por quê? Porque ele não tem condição de financiar o vício. Porque na verdade quando ele tem a condição, ele vai lá e financiar aquele pecado. Então, meu irmão, que quando Deus colocar bens, talentos, poder na nossa mão, nós saibamos possuir aquilo que Deus nos deu, sem deixar aquilo nos possuir. Vou dizer novamente, quando Deus colocar bens, talento, poder na sua mão, dinheiro, você precisa possuir aquilo, sem deixar aquilo te possuir. Porque às vezes a gente vai recebendo as bênçãos de Deus, e aquilo que era para ser bênção na minha vida, aquilo que era para ser bênção na sua vida, vai terminar possuindo você, dominando você. Você não tem capacidade de possuir aquilo, não, aquilo me possui. De repente Deus te dá um celular, você nunca teve um celular na vida, Deus te dá um celular, aí você tem um celular, aí você não tem um celular, é o celular que tem em você. Compreende? Quem está comigo? Não é o celular, não é você que tem o celular, é o celular que tem em você. Por quê? Porque você é tão vidrado naquilo que você não consegue nem sair. Sabe, irmãos, as coisas, se nós não tomarmos cuidado, elas vão nos possuindo. Então o perigo, outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, é o perigo de nós vivermos sem supervisão. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor chega até eles, o Senhor entrega a cada um uma quantia de talentos, e a Bíblia diz que ele vai se ausentar para uma terra distante. Preste atenção. Ele vai se ausentar para uma terra distante, ou seja, eles vão ficar ali por conta da sua própria consciência. O Senhor não estava lá com eles para dizer, olha, investe aqui, compra assim, faz assim. Não, Deus, o Senhor ali, vai entregar a cada um uma medida de talentos e vai se ausentar. Ou seja, eles estão ali aparentemente sem supervisão. E aqui eu aprendo que isso para muitas pessoas é um perigo. Viver sem supervisão, não ter para quem prestar contas, não ter para quem se explicar. Tem muita gente que não gosta de dar satisfação da sua vida. Oh, Jesus. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, é Jesus, irmãos, é? E a Bíblia vai dizer, preste atenção aqui. E a Bíblia vai dizer o quê? Que quando eles aqui recebem aquele talento, a Bíblia vai dizer o quê? Que o Senhor se distancia deles, e agora eles estão aparentemente sem supervisão. Então Deus vai entregar a eles, e eles precisam agora, pela sua própria consciência, prestar conta daquilo. Observe, irmãos, que a supervisão é algo que nós precisamos
ter na nossa vida. Sabe, é tão bom quando você sabe que tem alguém acima de você que você precisa prestar conta para eles, que ele é responsável por você. Que antes de o pau quebrar para você, vai quebrar para ele primeiro. A gente não gosta de prestar conta para as pessoas. Por exemplo, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu moro com ele, não sei. Eu não gosto de prestar conta para eles, eu não gosto de dar satisfação para eles. Mas eu preciso entender que na hora que o pau quebrar para mim, antes de quebrar para mim, quebra para ele primeiro. Eles são responsáveis por mim. Não é na hora que eu estou ali tendo que dar aquela satisfação, pode ser ruim para você. Mas na hora que você realmente apertar o negócio, pegar para você, quem paga o pato com você? Quem é responsável por você. Se amanhã, porventura, alguém quiser fazer algo contra essa igreja, por exemplo, contra a igreja, denominação, vão procurar quem? O pastor. Irmãos, é bom você ter alguém acima de você, que você saiba assim, poxa, eu tenho alguém responsável por mim. Sabe, é tão bom a gente estar aqui sentindo que tem cobertura espiritual. Eu sei, não, eu estou aqui em Riachão, mas eu sei que tem alguém responsável por mim lá em Brasília. Que antes de o pau quebrar para mim, quebra para eles primeiro. Porque eles são responsáveis por essa obra. Amém, queridos? E é bom a gente ter essa visão, porque se você observar, o primeiro pecado vai acontecer por quê? Porque Adão, ou melhor, Eva sai debaixo da supervisão de Adão. Adão está lá e de repente Eva sai um pouquinho, Adão não supervisiona Eva e Eva vai fazer o quê? Pior besteira da humanidade. Comeu a maçã, né? Como diz o outro. E a Bíblia diz que ela vai comer aquele fruto. Por quê? Talvez se ela estivesse perto de Adão, Adão dizia assim, epa, não coma. Deus disse que não é para comer. Mas por ela talvez não estar sendo supervisionada, ter aquele momento a sós com o diabo ali, com a serpente vai enganá-la. Então, meu irmão, nós precisamos entender que nós não termos para quem prestar contas é muito arriscado. Tem muita gente que quando está passando por situação de pecado, fala assim, não pastor, então eu vou entregar meus cargos tudo na igreja, eu vou. Não, mas então eu vou sair de casa, porque eu não quero ter para quem prestar contas. Quando na verdade aquilo é uma proteção de Deus para a sua vida, você está tendo alguém para prestar contas. É uma cobertura de Deus sobre a sua vida. Sabe, quando a gente está assim, quando a gente está se sentindo assim, sabe, livre, não tem ninguém me vigiando, não tem que prestar conta para ninguém, é nessas horas que a gente mais cai. É nessas horas que a gente mais falha. Porque na verdade o ser humano, né, é necessário haver essa cobertura sobre as nossas vidas. E nós precisamos aceitar isso no nosso coração. Outra coisa que eu aprendo aqui é que esses servos, eles poderiam utilizar esse talento para benefício próprio. A única coisa que Deus, o Senhor, que queria deles, era prestação de contas. Amém? O que Deus colocar na minha mão, na sua mão, muitas dessas coisas nós podemos usar em benefício próprio nosso, irmãos. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós, no dia que Ele voltar, que nós tenhamos como prestar contas para Ele. Está aqui, Senhor. O que o Senhor me entregou está aqui. E agora está aqui aquilo que eu consegui trabalhando na obra, pela obra do Senhor. Amém, queridos? Então, no versículo 15, Deus nos fala outras coisas aqui ao coração. Primeiro diz assim, um dos 5 talentos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, segundo a sua capacidade. Diga isso, segundo a sua capacidade. Irmãos, entenda uma coisa, eu achei isso aqui lindo quando Deus falou isso aqui comigo, porque a gente às vezes transfere toda a responsabilidade de Deus nos abençoar, sabe? E eu preciso entender, nós precisamos entender, que à medida que Deus abençoa alguém, à medida que Deus derrama algo sobre a vida de uma pessoa, é a medida da capacidade que aquela pessoa tem de receber aquilo. Se você observar o texto, vai ser bem claro ao dizer que a um deu 5, a outro deu
A um deu, a outro, e a outro, um. E aí vai terminar dizendo, segundo a sua capacidade. Isso aqui, irmãos, é lindo demais. Deus não faz acepção de pessoas. Será que Deus falou assim, olha, eu gostei da cara do irmão Sidney, vou dar 5 para ele. Ó, não gostei da cara do Ronaldo, vou dar só 1 para ele. Será que Deus faz assim conosco, irmãos? Será que Deus olha para a nossa vida e fala assim, olha, eu fui mais com a cara desse, vou dar mais para ele? Não é assim. Porque a Bíblia vai dizer claramente que Deus entregou, a quantidade foi segundo a capacidade de cada um. Deus entregou segundo a capacidade de cada um deles, ou seja, eu vou receber de Deus segundo a minha capacidade de receber aquilo que eu estou colocando diante de Deus. Não é Deus que vai determinar, olha, vou abençoar você tanto, tanto, tanto. Não, se capacita tanto que eu te abençoo tanto. Busque mais que eu te abençoo mais. Essa é a forma de Deus abençoar a vida de uma pessoa. Se você observar em 2 Reis, vai contar a história que Eliseu vai chegar na casa de uma mulher, e aquela mulher tem só um pouco de azeite na sua botija, ela está pobre, e ela vai morrer de fome, e a Bíblia vai dizer que Eliseu vai chegar até aquela mulher e vai dizer assim, olha, ei, vai nas tuas vizinhas e pega vasilhas, pega muitas vasilhas, e você entra com essas vasilhas na sua casa, fecha a porta e coloque azeite sobre elas. E assim a mulher fez. A Bíblia diz que ela foi na vizinhança, pegou vasilhas emprestadas, e ela chegou ali, colocou aquelas vasilhas, pegou azeite e começou a derramar naquelas vasilhas. E o azeite foi enchendo uma, foi enchendo, só tinha um pouquinho. E o azeite foi enchendo uma vasilha, foi enchendo outra, e a Bíblia diz que só parou quando acabou as vasilhas. Ou seja, enquanto nós tivermos capacidade de receber, Deus tem capacidade de nos dar. Enquanto nós tivermos capacidade de receber, Deus tem poder para nos dar. E nós, às vezes, ficamos transferindo essa responsabilidade para Deus. Ah, não, Deus não me abençoou, Deus não me deu. Você é capaz de ter aquilo, meu irmão? Eu queria tanto ter isso, você é capaz de ter isso? Eu queria tanto ter aquilo, você é capaz de ter aquilo? Porque a Bíblia vai dizer, deu a cada um segundo a sua capacidade. Moisés estava certa vez lá no deserto, e a Bíblia diz que ele estava cansado, morrendo, acordava de madrugada, dormia de madrugada, o povo fazia fila para ele atender, as causas do povo, era briga com um irmão, briga com outro, o irmão entrou aqui na minha casa, a galinha do outro entrou no meu quintal, e por aí vai. E o povo ia para Moisés resolver as causas. Aí de repente chega o sogro de Moisés e diz, Moisés, você vai morrer. Você não vai aguentar isso aí não. A carga do povo é muito grande para você, somente você, resolver todos os problemas do povo. Vem cá. Escolhe entre os homens de cada tribo, maiorais, de 1000, de 100, de 50 e de 10. De 1000, de 100, de 50 e 10. Você observa o que, irmãos? Por que ele falou assim, olha, Moisés, escolhe lá homens e coloca para cada um liderar 1000 pessoas? Não, ele disse, cada um escolhe uns para liderar 1000, outros para liderar 100, outro para liderar 50 e outro para liderar 10. Por quê? Porque cada pessoa tem uma capacidade de liderança. Porque muita gente quer liderar algo na igreja, mas não sabe dela nem sua casa, nem seus filhos, nem sua esposa. Sabe, submissão, eu estava ouvindo até uma mensagem essa semana que fala, submissão é potencializar a missão, submissão é você estar debaixo de outra missão, uma missão maior do que a sua. A mulher deve ser submissa ao marido, potencializar a missão do marido. Mas ele dizia assim, mas como é que a mulher vai ser submissa ao marido se ele não tem missão? Então, para nós, homens, precisamos entender que nós temos que ter uma missão na nossa casa. Temos que ter uma missão de cuidar da nossa família.
A nossa esposa tem que olhar para nós e dizer assim: poxa, eu tenho que potencializar a missão dele, porque é uma boa missão. Ela vai ter prazer de se submeter à sua missão. Agora, quando o cara é aquele cara descuidado, desleixado com tudo, a mulher vai submeter para quê? Para morrer com ele? É por isso que às vezes dá contenda, né? Aí fala, a mulher é insubmissa. Não, é você que não tem missão. É a sua missão que é pequena demais. E aqui, nós precisamos olhar para isso aqui, e olhar assim, poxa, isso aqui é tão importante para a nossa vida. Por quê? Porque Deus vai me abençoar segundo a minha capacidade de receber. Sabe, irmãos, Deus nos dá potencial, e a capacidade é nós conhecermos os nossos potenciais, e a capacidade é nós desenvolvermos as nossas habilidades. Preste atenção, você conhece alguém que você fala assim, cara, você tem potencial, mas a pessoa não é desleixada, não desenvolve o seu potencial, não desenvolve as suas habilidades, não quer estudar, não quer desenvolver, não quer treinar, não quer aprender. Então ele tem potencial, mas não tem habilidade. Quer dizer, aquele cara que é uma promessa, tem um potencial dentro de mim, é aquela pessoa que tem, Deus colocou, é visível, você vê na vida da pessoa, mas a pessoa não treina aquilo, não vai melhorar as suas habilidades. Aí a pessoa fica sempre sendo aquela pessoa que tem potencial, mas não tem habilidade. Tudo que vai fazer, cai tudo, tropeça tudo, as coisas não dão certo. Começa, de repente desanda. Sabe, irmãos, nós precisamos desenvolver o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. Deus colocou potencial, as habilidades desses potenciais, quem vai desenvolver somos nós, com estudo, com dedicação da nossa vida. Não sendo negligente como esse primeiro servo aqui. Porque a Bíblia diz o quê? Que o último servo aqui que ganhou 1 talento foi negligente e não multiplicou. Então, nós temos muitas capacidades e a gente precisa desenvolver nossos potenciais. Quem está comigo diz amém. Então, meu irmão, não é Deus que escolhe o quanto vai te dar, sou eu que me capacito para o quanto eu quero receber. Vou dizer novamente, não é Deus que escolhe o quanto vai te abençoar, é você e eu que escolhemos o quanto eu me capacito para receber de Deus, o quanto eu quero receber. Amém? Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Irmãos, fazer uma faculdade é 4 anos, 6 anos, como é difícil. A gente vê assim, poxa, não é para mim mais não, isso aqui, pô, mas quem está se capacitando, quem está se buscando conhecimento para si, quem dedica tempo para aquilo que faz, para ser bom naquilo que faz, você vai estar o quê? Se preparando, se capacitando, e Deus vai olhar para você e vai falar assim, de repente tem uma vaga de um serviço aqui no Riachão, e só tem uma vaga, aí de repente tem muita gente querendo, mas só você é realmente capacitado para aquilo. Você pode não ter votado no prefeito, porque tem isso, né? Se não apoiou o prefeito, não tem um serviço, né? Você pode ter apoiado do outro lado, mas se só você faz, se só você é capaz, vão atrás de você. Por quê? Porque você tem capacidade. Amém? Versículo 16, diz a palavra de Deus: e tendo ele partido, eis o que recebera 5 talentos, negociou com ele outros 5, né? E o que recebera 2, também ganhou outros 2. Quem se capacita, não tem medo. Amém? Quem se capacita não tem medo. Observe, irmãos, que os 2 aqui, que receberam quantias maiores, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles não tiveram medo de pegar aquilo que eles receberam e trabalhar, e investir para multiplicar aquilo.
Ou seja, os dois que receberam mais, entendemos que tinha capacidade maior. Se Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, nós entendemos o quê? Que o que recebeu 5 e o que recebeu 2 tinham capacidade maior. Então, você observa o quê? Que os dois que tinham capacidade maior, eles não temeram investir o talento. E aqui eu digo uma coisa para você. Essa aqui é uma atitude de fé X, uma atitude de incredulidade, porque o que ganhou somente um talento, correu, pegou o talento, cavou um buraco e escondeu. Porque a falta de capacidade, de conhecimento, traz insegurança. A falta de capacidade traz temor dentro de nós, traz medo. E o medo, já falei isso aqui algumas vezes na igreja, medo é fé ao contrário. Por isso que Jesus, irmãos, por diversas vezes, ele vai desbloquear a fé das pessoas, dizendo uma única frase: não tenhais medo. Por quê? Porque medo é fé ao contrário. Medo é quando você deixa toda a sua fé agir em efeito contrário na sua vida. É quando você olha e você diz assim, a pessoa que tem fé, né? Isso aqui vai dar certo. O que não tem fé, vou nem tentar. Sepultou. Antes do tempo, não é? Então quem é capacitado, ele não arrisca. Quem é capacitado, ousa. Preste atenção. Vou falar isso aqui mais uma vez. Quem é capacitado, quem tem suas habilidades e conhece elas, ele não arrisca, ele ousa, é diferente. Tem gente que fala assim, poxa, eu vou arriscar aqui. Se perder, perdeu. Ele não tem segurança que aquilo é uma coisa que vai dar certo, porque ele sabe que aquilo vai dar. Não, ele vai arriscar. Agora, ousar é diferente. Você tem conhecimento daquilo que vai fazer. Você sabe que aquilo, você vai dar certo fazendo aquilo. Só que ele sabe que às vezes tem coisas que há uma hipótese de dar errado por algum motivo ou outro. Mas ele está fazendo com certeza, porque ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ou seja, o conhecimento vai eliminar o medo da nossa vida. O conhecimento vai eliminar da sua vida o temor. A gente não está aqui, irmãos, para arriscar nada. A gente está aqui para ousar em Deus. A gente não está aqui para viver arriscando, poxa, eu vou arriscar isso aqui, e se eu perder, eu perdo tudo. Não, nós estamos aqui para ousar no Senhor. Porque a Bíblia diz que o espírito que há na minha vida e na sua vida é um espírito de ousadia. Não é de arriscar as coisas, não. Tem alguém comigo na mensagem? E a Bíblia diz, então, que os que receberam 2 talentos, os que receberam 5 talentos, eles foram e multiplicaram sem temor. Eles foram ousados e multiplicaram os seus talentos. O versículo 18 diz aí, mas o que receberam 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não sepulte, irmãos, aquilo que está vivo, não sepulte os talentos de Deus na sua vida, porque não é isso que Deus quer para mim e para você. Aí vai dizer mais, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Isso aqui fala de quê? Da volta de Jesus. Muito tempo depois, o Senhor daqueles servos veio e ajustou conta com eles. Já faz muito tempo que Jesus foi assunto ao céu. E eu creio que Ele está perto de retornar para ajustar contas conosco. Deixa eu perguntar aqui para você, você está preparado? Como é que estão os talentos aí? Multiplicou algum pelo menos? Tem pelo menos 0, alguma coisa aí melhor do que Ele deixou você? Porque a Bíblia vai dizer que a volta do Senhor foi para ajustar contas com os seus
servos. E aí, no versículo 20, vai dizer que o que ganhou 5 se aproxima, entrega mais 5, o que ganhou 2 também se aproxima, entrega 2, e aqui fala do poder da multiplicação na vida do ser humano. Irmãos, Deus não cobra que nós tiramos nada do zero. Por exemplo, você não tem nada, tira alguma coisa do nada aí, fulano. Deus não faz isso conosco. Tudo que Deus pede para mim e para você é que nós venhamos multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Se você observar, o poder criacional somente Deus tem. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus de repente chega e diz, haja luz. Não havia a luz. Do nada a luz vem. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, o poder criacional somente Deus tem. Agora, o poder de multiplicar Deus tem e também nós temos. Nós também temos esse mesmo poder de multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Deus vai cobrar de Adão, vai dizer, Adão, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Aquilo que Deus cobra é porque Deus deu potencial para você fazer. Aquilo que Deus exige é porque Deus já colocou na sua vida aquilo que Ele está te pedindo. O exemplo é o azeite da viúva lá, os 5 pães que Jesus vai multiplicar lá no deserto. Ele vai multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Deus, Ele vai exigir de mim e de você multiplicação. Criar, tudo que o homem fala assim, o homem criou essa caixa. Não, o homem não criou a caixa, o homem transformou a matéria e existiu a caixa. Do nada, ninguém tem capacidade de criar, só Deus. Então, o que Deus quer de mim e de você, é que nós venhamos multiplicar. Não importa o que sobrou. Deus Ele pode multiplicar na sua vida. O azeite da viúva tinha só um pouquinho. Deus foi lá e multiplicou na vida dela. Os pães e os peixes, era só 5 pães, 2 peixes. Jesus foi lá e multiplicou e alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não importa o que sobrou, importa que tenha alguma coisa. Porque se tiver alguma coisa, a partir disso, Jesus pode multiplicar na nossa vida. Sabe, irmãos, e o versículo 24 aí, vai dizer aqui o desfecho daquele que chega, que tinha recebido 1 talento. E ele vai dizer, Senhor, Tu me destes 1 talento, e eu quero dizer para o Senhor, está aqui o Teu talento, está aqui o que é Teu. Não gastei, não usei, está aqui o que é Teu, pega. E esse aqui me ensina algo, irmãos, que porque, pelo medo de perder, às vezes nós deixamos de ganhar. Pelo medo que nós temos às vezes de perder algo, nós deixamos de ganhar muito mais. A Bíblia vai dizer que Jó, no capítulo 3, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: aquilo que eu temia, me aconteceu. A gente às vezes por ter medo de algumas coisas, nós perdemos outras maiores do que aquilo. E se você observar esse homem que ganhou 1 talento, qual era o medo dele? Perder esse talento. Eu pergunto a você, o que aconteceu? Ele perdeu o talento. Porque Deus foi agora e falou, pega esse talento que era seu e dá para o que tem 10. Quer dizer, aquilo que ele tinha medo, terminou acontecendo. E é por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida e nos colocar assim diante dessas hipóteses aqui dos 3 e entender que esse homem aqui, que ganhou 1 talento, pelo medo que ele tinha de perder aquilo, ele vai terminar perdendo algo maior, que era a eternidade, a vida eterna com o seu Senhor.
Aí vai dizer outra coisa interessante. Como é que nós vemos Deus? Irmãos, cada um ser humano, ele vê Deus de forma diferente. Deixa eu perguntar para você, para que você pense nisso. Como é que você vê Deus? Você pensou nisso já? Como é que você imagina Deus? Como é que você vê Deus? Porque aqui esse que ganhou um talento vai dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem duro. Eu sabia que o Senhor colhe aonde não plantou. Ou seja, a visão que ele tinha de Deus era uma visão tenebrosa. E quando eu particularmente, eu vejo Deus como meu Pai. Porque essa é a visão que Deus quer que tenhamos dele. Jesus revelou Deus como Pai para mim e para você. E a Bíblia vai dizer em Salmos 103, assim como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que Deus quer que nós olhemos para Ele como filhos. E quer que nós tenhamos essa visão dele. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse servo que perdeu tudo: riqueza e pobreza tem a ver com mentalidade. Observa só, por que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres parece que cada vez ficam mais pobres? Você já pensou nisso? Alguém tem a resposta para me dar aí? Eu preciso dessa resposta. Por que parece que os ricos vão ficando mais ricos e os pobres parecem mais pobres a cada dia? Por causa da mentalidade das pessoas. Porque se você observar aqui, o rico, ou seja, aqui os que ganharam mais, o que ganhou 2, o que ganhou 5, né, colocando isso como patamar de vida, eles não tiveram medo de investir. Irmão, você já viu como é que rico trata dinheiro? Pegou dinheiro, ele já pensa: o que eu vou investir isso aqui? O pobre não, pegou dinheiro, deixa eu guardar. Ninguém pode ver meu dinheiro. Cava um buraco, enterra na sacola. Não é assim? O rico, ele tem a visão de investir. Ele pensa: poxa, eu estou com esse dinheiro aqui, não pode estar parado, não, tem que investir em alguma coisa. O pobre, ele tem tanto medo de ficar mais pobre que ele pega o dinheiro e retém e guarda. Essa é a visão aqui desse. Ele pegou o dinheiro: poxa, se eu perder esse aqui, agora eu já sou pobre. Eu perder esse aqui, tem que pagar depois para ele. Agora que eu vou ficar mais pobre ainda. Então ele pega o dinheiro, cava um buraco, enterra o dinheiro dele. E aí quando ele chega, ele acha que fez uma vantagem, né? Senhor, eu guardei o seu dinheiro, está aqui, toma o que é teu. Ele diz: servo negligente, infiel, sabe? Então, irmãos, eu percebo assim que parece, é um entendimento que eu tenho, é que riqueza e pobreza não tem a ver com a família que você nasce, não tem a ver simplesmente com essas coisas que nós colocamos a culpa nisso, não tem a ver com mentalidade. Como que eu invisto aquilo que eu tenho? Sabe? E os que tinham muito talentos aí, se você observar, eles conseguiram ter essa visão, foram lá, investiram e não se deram mal, não é? E o que tinha a mentalidade aí errada, ele foi tão pobre de mente, irmãos. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Ele foi tão pobre mentalmente, que você observa que o Senhor, quando chega para receber o talento, vai dizer assim: rapaz, por que é que você é tão incapaz de multiplicar esse talento? Por que é que você pelo menos não pegou o meu talento e entregou no banco para que quando eu chegasse, eu recebesse com juros? Quer dizer, ele era um cara tão pobre, mas tão pobre de mente, que ele nem para isso ele pensou: vou colocar no banco, na poupança, de repente quando ele voltar, aumentou um pouquinho. Não, ele pegou, reteve, o medo de perder. Tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, mas se você tiver ousadia, se você tiver mentalidade de crescimento, tiver visão de Deus, de crescimento na sua vida. E aí, no versículo 30,
vai dizer o seguinte: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e pranto, né, e ranger de dentes. Aqui eu quero encerrar com você dizendo uma coisa: Deus não te aceita, em hipótese nenhuma. Deus, Ele não aceita as nossas desculpas, dizer: Senhor, eu estou aqui, ó. Não tem aquele servo que o Senhor deixou ontem, que, pois, eu sou a mesma pessoa. Não. Ele chega diante de Deus, diz: Senhor, está aqui, ó, o mesmo dinheiro, está aqui, o mesmo talento, toma. Ele vai dizer assim, ó, joga ele no castigo. Por quê? Porque ele não teve mudança para melhor, ele não cresceu, ele não mudou nada. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, Ele aceita você da forma que você veio hoje, mas o que Ele espera é que amanhã você entre aqui melhor do que você entrou hoje. É que nós possamos ter essa visão. Tem gente que a vida não muda, todo dia eu sou a mesma pessoa. Não, Deus não quer que você seja a mesma pessoa. Deus quer que você mude, Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva, que você amadureça, que você frutifique, que você cresça em Deus. Porque aqui esse chegou a mesma coisa, está aqui o seu talento. Não, então não serve para mim. Eu quero ver você crescer. Deus quer que você está aqui hoje, mas quando você entrar aqui amanhã, que você tenha crescido pelo menos isso, mas não seja mais a mesma pessoa. Sabe, irmãos, Deus vai dizer que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E se você observar as características do sal, é que o sal, ele vai sempre influenciar. O que esse rapaz faz aqui é essa atitude de alguém que não é sal, alguém que morreu, não é? É a mesma pessoa, está morto, ele está em conserva. Não tem quando você põe alguma coisa em conserva? Pois é, era essa pessoa. Eu sou a mesma pessoa, estou morto, mas estou aqui, ó, conservado. Não. Nós aqui vamos fazer isso com as pessoas. Vamos fazer isso com o mundo. Porque o sal é que tem a característica de conservar. O sal não é conservado, ele conserva. Então nós, eu e você, nós precisamos entender que Deus espera de mim e de você algo melhor amanhã. Quando nós sairmos da porta dessa igreja hoje, que nós tenhamos essa perspectiva de que Deus quer nos ver melhor em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o Salmo 1 vai dizer que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros, que eu dou o meu fruto na estação própria. Então, se você nunca frutifica, está errado. Você precisa ser podado. Amém? Então, que se Jesus voltar hoje, você tem alguma coisa aí para entregar na mão do Senhor e dizer: Senhor, está aqui. Eu melhorei um pouquinho. Eu multipliquei algo para o Senhor. Eu ajudei alguém a sair de um vício. Eu ajudei alguém. Eu alimentei alguém. Eu fiz algo. Eu não sou a mesma pessoa. Eu melhorei. Amém? E graças a Deus. Você pode ficar de pé. Graças a Deus. Você pode curvar sua cabeça aí por um instante. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Deus quer ver você melhor, meu irmão. Muitas coisas Deus quer ver você melhor. Entenda nessa noite, nada do que você tem é seu, tudo é do Senhor, tudo é dele, por ele, para ele. Que nada que Deus colocar nas suas mãos venha corromper você,
O que Deus quer é que quando Ele colocar algo nas suas mãos, você venha possuir aquilo. Que as coisas não venham possuir você, mas que você possua as bênçãos de Deus. Saiba viver debaixo de supervisão. Tem alguém acima de mim, tem alguém que é responsável por mim, que eu tenho que prestar contas a essa pessoa. Aceite isso na sua vida, porque é bênção, é proteção para a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pegue os talentos de Deus e usufrua dele na sua vida. Usufrua dos talentos de Deus na sua vida. Busque a cada dia desenvolver as suas habilidades no Senhor. Pegue esses potenciais que Deus tem colocado na sua vida e cresça na presença de Deus. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Tudo que Deus quer é que nós venhamos desenvolver, porque amanhã Ele vai voltar e Ele quer nos ver desfrutando daquilo e tendo do que prestar contas para o Senhor, tendo algo para apresentar no altar do Senhor. Entenda que Deus quer te abençoar muito, meu irmão. Deus quer te abençoar muito, mas Deus precisa olhar para a sua vida e ver em você que você tem capacidade para ter aquilo, que você tem capacidade para receber aquilo. Deus quer te abençoar muito, Deus quer te abençoar muito, quer abençoar você, você nem imagina o quanto, qual é a vontade de Deus de nos ver bem. O que Deus quer é olhar para mim e para você e dizer, Ele está preparado para receber, Ele está preparado para ter aquilo. Deus quer olhar para mim e para você e ver que nós tenhamos capacidade de receber as suas bênçãos e não nos corrompermos com ela. Deus nos dá segundo o nosso potencial. Aleluias. Você entenda que Deus colocou em você uma capacidade. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros, mas cada um temos uma capacidade que Deus colocou dentro de nós, que Deus colocou nas nossas vidas. Aleluias. Entenda, meu irmão, que às vezes muitos medos que você sente é porque você às vezes não tem capacitação para fazer muitas coisas. Mas quando você tiver conhecimento de Deus na sua vida, sabedoria, quando você capacitar-se, você vai ver que muitos medos que você tem vão embora da sua vida, porque você tem segurança naquilo que está fazendo, você sabe o que está fazendo. Aleluia. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar no nosso coração nessa noite a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha, Deus, tirar de nós, Pai, toda a negligência. Nós queremos, meu Pai, estar esperando o Senhor, o Teu regresso. E quando o Senhor voltar, Deus, nós queremos ter algo para apresentar ao Senhor. Nós queremos dizer, eis aqui o que é Teu, Senhor. E eis aqui algo que eu ganhei, Pai, com aquilo que o Senhor me deu. Eis aqui, Pai, as minhas obras. Eis aqui, Pai, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fiz, Pai, em Teu nome, ó Deus. Aleluias. Nós não queremos enterrar, Pai, os nossos talentos. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, Deus, que pegou aquilo que é Teu e enterrou por medo. Mas eu quero te pedir nessa noite, Deus, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite saiamos deste lugar entendendo, Deus, que os Teus talentos foram feitos para multiplicar, que Tu colocaste em nossas mãos para nós multiplicarmos, Deus. Não foi para enterrar. Se você entrou aqui nessa noite e você está enterrando coisas, guardando coisas que Deus disse para você usar, desenterra os teus talentos, deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus fazer de você bênção na vida de outras pessoas, deixa Deus te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Deus quer fazer de você bênção na vida de outras pessoas. Desenterra os teus talentos, o poder que Deus colocou na tua vida, a sabedoria, em nome de Jesus.